Liga lá, outro. Meus irmãos, mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro. Eu e nosso irmão Alexandre, com essa grande oportunidade de pregarmos a palavra de Deus. Não é fácil, o próprio Cristo enfatizou no capítulo 10 de São Mateus que os apóstolos enfrentariam leão, cobra, jacaré, escorpião, todo tipo de pessoas peçonhentas. E aqui não é diferente não. Aqui que nós que defendemos a verdade, falamos contra o pecado, andamos de mão contra o mundo, somos alvo de ser assassinados. Agora há pouco mesmo, o cara que trabalha na compra de funcionário, ele não quer colocar na conta a leitura atual. Então, o que eu entendo aí é que ele quer me prejudicar. Não existe, isso é um crime. Ele me dá uma conta que não reza, o que está no medidor é um crime de falsidade ideológica. Fui na Compesa e eles não querem nem mesmo colocar o número lá no sistema. Diz que só que poderia ir a minha filha. A casa é minha. A casa não é da minha filha, não. Quando eu comprei aquela casa ali, ela pediu para botar no nome dela, para ela fazer os cartões dela. Aí eu autorizei ela a botar no nome dela. E eu não posso, como pai, chegar lá e reivindicar um direito que é meu, que eles não querem, de maneira nenhuma, colocar a leitura atual. Então, meu amigo, se o cara não quer colocar uma leitura atual, ele está com o pensamento de fazer mal à pessoa. Não é verdade? Então, olhe por mim, que aqui quem fala a Bíblia, eu já fui assassinado, a minha mãe foi assassinada, meu irmão foi assassinado, meu sobrinho foi assassinado, e já não mataram toda a minha família, porque Deus, Ele tem levantado a sua mão e tem me guardado aqui nesse Pernambuco, nesse Brasil, nesse Recife, Casa Amarela. Eu moro, sabe aonde? Rua Alto dos Calçados 243, uma escadaria. É ali o terror, ali que querem me acabar de todo jeito. Mente, todo dia levanta calúnia contra mim, querem me perseguir, querem me matar. De vez em quando eu me encontro 2, 3 querendo me arrastar, me matar, me espancar. Mas Deus tem me guardado, tem me livrado por conta da sua misericórdia e da minha fidelidade. Então eu sou perseguido, discriminado. Eles fazem tudo o que querem comigo aqui, se Jesus permitir. Não é fácil pregar a palavra de Deus não. Agora se eu vivesse aqui pregando, andando de mão dada com o pecado, aí eu seria bem elogiado, aplaudido. Mas eu ensino a verdade. Não vou me intimidar. Eu acredito que esse vídeo deve chegar no Ministério Público, deve chegar lá na governadora Raquel Lira. Deve tomar conhecimento do que está acontecendo comigo. Um cidadão de bem, pago minhas contas certinha. Não devo nada. Então Raquel Lira, o amigo dela, passa a informação para ela o que está acontecendo aí nessa área, nessa rua que eu indiquei. Rua do Calçado, Alto do Brasil 247. Não quero de maneira nenhuma botar a leitura atual. Ela vem com 3 meses fazendo assim. E eu tenho como provar porque eu tenho colocado, fui acertado, chamei ele para entrar na minha casa, ele não quer entrar, então eu disse a ele que ia colocar no zap dele, como eu fazia com o anterior. Mas mesmo assim ele ignora e não coloca a leitura atual. Eu tenho como provar isso que eu estou dizendo. Viu? Meus amigos, estamos aqui mais uma tarde, aqui na Ponte de Ferro, para proporcionar, porque a palavra de Deus, ela proporciona ao homem uma liberdade, um prazer inefável, de cada dia mais o cara servir a Deus, de cada dia mais o cara se apartar deste mundo cruel, ilusório, desse mundo que não tem nada para oferecer, nesse mundo onde você encontra cemitério, casa funerária, hospital, violência, roubo, exploração, depravação, imoralidade. É o marido matando a mulher matando o marido, é o pai matando o filho matando o pai.
É o irmão matando o irmão, é tsunami, é guerra, é terremoto, é vírus. Você sabe que eu estava pregando e o rumor é que ia haver uma terceira guerra mundial. Eu cheguei aqui e disse, eu sou o profeta daqui, eu estou dizendo que não vai haver essa terceira guerra mundial. Pelos homens já aconteceria. Mas Deus tem o seu tempo para essas coisas acontecer. E até agora não aconteceu essa terceira guerra mundial. Não estou aqui me apresentando, nem querendo aplausos. Mas aqui em Pernambuco, Recife, ainda tem profeta. Capítulo 4, versículo 11 de Éfeso diz que ele foi dado como pastor, outro para doutor, outro para mestre, para evangelista, pastor e profetas. Então vivemos nessa situação, nesse caos. Deus havia criado os céus e a terra, e a Bíblia diz que em Gênesis ela era sem forma e vazia, não existia elemento vivo ou com vida. Só existia água, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era uma escuridão imensa. Mas eu estava no projeto de Deus, e Deus agora dá uma forma a esse caos. E Deus agora começou a dar uma forma, a colocar tudo em ordem. Criou o céu, criou a terra, a água já existia, ela não é eterna, mas já existia. Criou a fauna, a flora, criou o homem. O homem foi a última criação de Deus, o penúltimo foi os animais. Bom, tudo Deus havia criado para o benefício do elemento humano. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele fez tudo certo, Ele projetou tudo certo para o bem do ser humano. E quando Deus agora acaba de fazer, a Bíblia diz que no sétimo dia Ele descansou. Eu quero chamar a atenção dentro do ato criativo de Deus. Quando Deus criou o animal, depois Deus criou o homem. Deus criou os animais e as demais coisas do nada, como está escrito lá nos Salmos. Davi se refere. Mas o homem, ele cria agora o homem do pó da terra, diferente dos animais. Então nós não podemos procedermos assim como os animais. Deus criou primeiro o homem, e o homem agora foi colocado ali no Jardim do Éden, e o homem ali, ele via o relacionamento entre os animais, e cada espécie tinha uma companheira, e ele não tinha. Mas já estava no projeto de Deus dar uma companheira a Adão. E Deus agora, Deus vendo Adão triste, aquele Adão alegre que gostava de brincar, certamente, que é uma analogia minha com os animais, que por certo ele fazia isso. Porque quando Adão agora é criado, Deus assopra na sua narina o fôlego de vida. Quando Adão abre os olhos, vê essa maravilha, não é essa agora que nós estamos vendo. Que quando Deus criou o mundo, era um oásis, era um paraíso. O que acabou com esse oásis, esse paraíso, foi o pecado e o dilúvio. E quando Adão agora desperta, a primeira coisa que Adão viu na sua frente, acredito eu, baseado nas escrituras, foi Deus. Porque a sua condição permitiria de ele ver Deus. A Bíblia diz que o homem, nascido de mulher, se ele vê Deus, ele morre. Porque ele nasceu sobre o pecado, dominado pelo pecado. Adão não existia pecado, Adão vivia numa dispensação de inocência e de pureza. Ou se ele podia dialogar e conversar com Deus, ele via Deus. É como a criança nos seus primeiros dias de vida. O pai se revela a ele, a mãe se manifesta a ele. A primeira coisa que a criança vê não é a mãe, não é o pai, não. A primeira coisa que a criança vê são os médicos, as parteiras e as enfermeiras que estão do lado do médico. A criança não vê logo o pai, não, nem a mãe, não. A criança vê o quê? As parteiras, vê as enfermeiras, vê o médico.
Em seguida ele vai vir agora, vai ser depois que ele tomar um banho, ele vai ser levado para a presença da mãe. E se